tema para nós conversarmos hoje é esse que vocês estão vendo. Claro que é um tema que acho que talvez ninguém, né, vai se sentir, né, envolvido com esse tema, mas só para fins de curiosidade, vamos dizer assim, né? Já a foto já fala tudo, não é verdade? Mas vamos entender, então, por que vivemos esta ansiedade e qual o remédio, o melhor remédio para curarmos essa ansiedade, né? Então, primeiramente, vamos tentar entender o que vem a ser essa ansiedade. Então, é uma característica que antecede os momentos de perigo real ou imaginário, né? Marcado por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração e outras alterações. Devemos entender que esse mecanismo que o corpo reage a uma situação de estresse, de apreensão, ela é fisiológica. Ela faz parte até de dar ao corpo energia para se safar de uma condição de perigo. Então, através de liberação de certas substâncias químicas no nosso organismo, essa substância prepara o nosso corpo para reagir a uma situação de estresse, de conflito, né, momentâneo. Então, isso é, até certo modo, benéfico. A questão quando isso se torna recorrente, né, frequente e intenso. Aí já deixa de ser um mecanismo natural para ser um mecanismo de enfermidade. Então, é natural a gente sentir essa realidade no nosso dia a dia. Consegue? Não sei se vai dar. Vocês já devem ter visto essa cena, né? Sermos, de repente, presas e a nossa ansiedade faz com que nós tenhamos comportamentos totalmente anômalos, né? Então, isso que acontece hoje no nosso dia a dia, né? Essa correria frenética, né? De repente a gente tem que vencer uma situação de conflito e a gente encontra forças até que não conseguimos imaginar que tínhamos, não é verdade? Pois bem, agora nós vamos enumerar alguns sintomas que caracterizam a ansiedade. Então vamos combinar o seguinte: se vocês se identificarem em um item, são ansiosos. 2, precisa de medicamento. Mais do que 2, por favor, façam fila, que no final do corredor temos 2 enfermeiros, daqueles fortes, com camisas de força, tá? Só respeite a numeração, pequeno, médio e grande, tá bom? Então vejamos. Sintomas de ansiedade, fadiga, tá? Aquela sensação que sempre estamos fadigados, cansados, né? Insônia. Também é muito normal, por liberação dessa substância que ativa todo o cérebro. Falta de ar ou sensação de sufoco. Sabe aquela coisa que você deita? Aquela respiração parece que está curta, você precisa puxar um pouquinho mais o ar. Picada nas mãos e nos pés. Cuidado para vocês não pisarem no formigueiro, né? Confusão. Instabilidade ou sensação de desmaio. Então, são todos sintomas comuns na ansiedade. Dores no peito e palpitações, a menos que vocês vejam a pessoa amada. Aí, por favor, não é ansiedade. Afrontamento, aqui, afrontamento é um termo referente à dispepsia, má digestão, né? Arrepios, suores, frio, mãos úmidas, boca seca. Esses são alguns dos sintomas que refletem, veja, a ansiedade em todo o nosso corpo. Todo, né? Na cabeça, nas articulações, problema de coluna, problema muscular, problema de tendões e articulações. Então, às vezes, a pessoa acha
que está sob a ação de uma certa enfermidade, e é a ansiedade que age no corpo como um todo. Temos ainda pessoas com dificuldade em engolir, sensação de nó na garganta, sabe aquele nó? Dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir e leve tontura ou vertigem. Então são alguns, por favor, não façam, né? Correria, tem camisa de força para todos, tá? Então é essa sensação que a gente tem, né? Como tivéssemos no fim da nossa bateria, já estamos assim, né? Como diz aqui em Iracema, no bico do corvo, não é isso? Tudo bem? Então vejamos agora o tratamento que Jesus propõe para essas situações, né? Então nós vamos pegar no Evangelho essa citação. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então vejam, Jesus vai ao encontro, ele vai no cerne da nossa questão. Porque, de um modo geral, nós vivemos em conflitos e nessa ansiedade, nessa busca de algo que não nos faltará nunca. Né? Porque todos nós, e a doutrina nos ensina, que nós fazemos uma programação existencial. Nós temos um planejamento de experiências para que possamos superar as nossas dificuldades e reparar, né, as nossas mazelas. Então, sempre teremos, né, o alimento, a vestimenta. Isso encontra-se, inclusive, no Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, no livro 4º, que ele deixa muito claro que ninguém vai deixar de ter o necessário. A questão é entendermos o que efetivamente é necessário na nossa vida. Porque às vezes nós transformamos o supérfluo em necessidade. E é aí que nós começamos a incorrer nos erros, nas instabilidades emocionais, no trabalho excessivo, na falta do descanso, na falta da convivência familiar e social. E aí nós passamos a entrar num ritmo desenfreado que vai desembocar nas crises de ansiedade. E Jesus ainda nos diz o seguinte: olhai para as aves do céu. Eu acho lindo esse versículo. Que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Então, o que mostra esse versículo, senão justamente nos dar a convicção, a certeza de que Deus que provê os nossos irmãos inferiores na escala evolutiva, as aves, os animais, por que não haveria de prover nós que somos criados à imagem e semelhança divina? Que temos um papel a desenvolver, que nós não somos da matéria, somos espíritos, passando, transitando pela matéria, que haveremos de retornar ao nosso habitat, que é o mundo espiritual. Então não haveria de prover, né? Deus sempre há de prover as nossas necessidades. Mas nós temos aquela insegurança, aquela incerteza. Por isso que Jesus muitas vezes dizia até seus apóstolos, homens de pouca fé, de pouca convicção, da certeza de algo que é de suprema inteligência, de bondade infinita e de justiça incondicional. E ele diz ainda, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja,
É justamente essa preocupação que nós temos e que nos perdemos. Porque a gente sempre quer ter algo mais, uma reserva a mais, né? Nós não nos contentamos com o nosso guarda-roupa para a vestimenta, por exemplo, da semana. A gente quer ter para todas as ocasiões. Para trocar de roupa de manhã, tarde e à noite. Mesma coisa a alimentação. Nós temos que ter uma despensa em casa e ali ter alimentos de reserva. Reserva do quê? Estatisticamente já foi comprovado, se pegássemos o alimento existente no planeta todo e dividíssemos pela população mundial, não haveria alimento para todos. E, no entanto, o que fazemos? Temos uma despensa com alguns quilos de mantimento a mais, que às vezes até vence, né? A data de validade é vencida, mas é aquela, e se eu precisar? Aquela busca incessante, né, para o amanhã e não vivemos o hoje. Isso que é fator desencadeante da ansiedade. A gente vive preocupado no amanhã, esquece de viver o agora. A gente não presencia as coisas que estão sendo ofertadas nesse instante. E eu sempre digo, né, nas oportunidades que temos nas preleções, de começarmos a observar um pouquinho, por exemplo, a natureza. As plantas que nos cercam, o céu que cada dia... Vocês já viram o amanhecer? Vocês perceberam que o amanhecer tem as cores de Maria? Não é? Aquele tom violáceo, depois rosa, amarelado. E o Bezerra de Menezes, numa de suas mensagens, ele nos descreve as cores emanadas da áurea de Maria. E ela é muito semelhante ao amanhecer. Então vejam que Deus nos abençoa já todo dia pela manhã. E acordamos mal-humorados, né? Já acordamos reclamando, porque estamos atrasados, porque está cedo, porque vamos enfrentar tal situação. E isso é não viver o hoje. Em busca do quê? Do amanhã. E às vezes esse amanhã já está reservado certas situações que desconhecemos. Percebem? Muito bem, então, continuando num outro versículo muito interessante, diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Isso que nós deveríamos pautar a nossa vida dentro das necessidades reais de cada um de nós. E entendermos também que as necessidades, elas são muito diferentes de uma pessoa para outra. Às vezes tem pessoas que trazem necessidades de certas vestimentas, porque são alguns até uniformes, de equipamentos, de aparelhagem, mas outras pessoas não trazem essa necessidade. Mas como às vezes a gente é muito movido ao modismo, mas agora está na moda tal situação, eu preciso ter, todo mundo tem. Mas você vai usar? Não, mas é bom ter. Eu não posso ficar separado da turma, do grupo. O que eles vão dizer de mim? Então, às vezes, nós contraímos dívidas, dores de cabeça, vem todo aquele rol de sintomas por coisas que são dispensáveis na nossa realidade e que seja útil na realidade do nosso vizinho, por exemplo. Então, são essas as ideias que devemos começar a nutrir, a alimentar, para que possamos nos desvencilharmos daquilo que é dispensável. Que nós vivemos num mundo consumista, né? E aí, a gente fica sempre nessa interrogação. Como será? Né? Será que eu vou ter para o amanhã?
Então, todo aquele que busca seguir a doutrina do Cristo, que são esses versículos que nós pegamos, por exemplo, passa a ter um entendimento espiritualizado. Não necessariamente espírita, mas um sentido espiritual do ser, de sua existência no plano físico. Assim, tem a convicção de que os recursos necessários para a sua subsistência não faltarão. Isso que nós temos que entender. Porque imaginemos que Deus fosse o dono de uma empresa e que ele vai contratar, e tem até parábolas que dizem isso, e ele vai nos contratar para trabalhar na sua empresa, ou na sua seara, né? Ou na sua lavoura, ou na sua vinha. Se ele está nos contratando, ele vai nos dar as condições necessárias para o nosso trabalho. Concordam? Não é assim numa empresa? A gente vai trabalhar numa empresa, eles vão dar as vestimentas necessárias, inclusive os equipamentos de proteção individual, vai nos dar aparelhagem, ferramentas, todos os subsídios para o trabalho, porque faz parte desse contrato. E nós estamos sendo contratados a existir no plano físico. Então Deus vai prover as necessidades pela qual Ele nos chamou a existir no plano físico. Então, por que eu haverei de ter essas preocupações? Não caberá a mim ter essas preocupações, e sim a Deus, se poderíamos assim dizer. Porque o que Ele vai querer? Que seus filhos cresçam, aproveitem, desenvolvam, evoluam. Então, Ele vai dar o subsídio para que façamos a nossa emancipação intelectual e espiritual. Então, existem preocupações que não cabem à nossa realidade, né? Pois sempre surgirão oportunidades de trabalho para seu sustento e ou a ajuda devida. É essa a ideia que nós deveríamos ter. Nós somos filhos de Deus. Deus é aquele ser justo e bom. Ele vai querer que um filho seu fique desprovido das necessidades básicas? Não. Porque nós, na nossa inferioridade, na nossa imperfeição, muitas vezes deixamos de comprar ou de fazer algo para a nossa pessoa, para dar ao nosso filho. Imaginem Deus. Não é verdade? Então, são essas ideias que nós deveríamos começar a alimentar para que saibamos enfrentar os períodos de adversidade que todos nós enfrentaremos. Todos nós teremos períodos na nossa vida de comprovar a nossa fé, comprovar aquilo que acreditamos, aquilo que aprendemos. São provas para consolidar um aprendizado. E são provas realizáveis. Ou seja, temos plena condição de vencer. Não serão aquelas provas que eu não sou capaz. Eu desisto. Eu não trago conhecimento, força, energia. Não. Deus não faria isso conosco. Ele vai dar provas de acordo com a nossa capacidade de superação e de progresso. Se assim pensarmos, vai passar. Né? É uma coisa que Maria falava àqueles que a procuravam, quando ela já estava na sua casa em Éfeso. As pessoas viam, ela falava, isso também passa. Isso passa. Isso passa. Vamos entender assim. Então, cada um de nós aqui hoje, que estamos aqui reunidos,
Cada um tem uma certa preocupação, dificuldade, um problema a resolver. Lembremos de Maria. Isso também passa. E assim, crendo, vamos diminuir essa ansiedade para vencer aquele momento que estamos passando. Muito bem. Uma outra versículo interessante que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E vamos entender essa expressão mal que é colocada aqui. Cada dia que nós acordamos para o plano físico, teremos as realizações, as oportunidades que nos são conferidas para o nosso crescimento. É que nós passamos muito rápido pelas oportunidades e não a percebemos, que ela está batendo à nossa frente, que às vezes são soluções daquilo que nem conseguimos dormir na noite anterior. E de repente, naquela manhã, surge uma oportunidade de resolução. Mas como estamos fadigados, com insônia, cansados, corpos doloridos, nós não percebemos a resolução à nossa frente. E ficamos ansiosos em busca da resolução. E ela está ao nosso lado. Então, o que Jesus diz? Que a cada dia vamos cuidar do agora, do hoje, das necessidades atuais. Amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. Quem pode antever o que haveremos de passar? E, com certeza, teremos o subsídio para a superação das questões que teremos futuramente. Mas agora, precisamos cuidar do agora. Ter o cuidado para com o nosso corpo. Saber que ele é aquela máquina que responde a estímulos. Que se nós conduzirmos o nosso corpo dentro daquelas ações, daquelas substâncias que geram essa ansiedade, nós estaremos fazendo o quê? Desgastando precocemente o nosso próprio corpo. E depois vamos lamentar do quê? Senão de nós mesmos. Né? Então, esta frase é muito importante, inclusive nos dias atuais. Porque no mundo capitalista que nós vivemos, consumista, tudo é motivo para o amanhã. Ah, você tem que se preocupar para amanhã, para o seu futuro. Faça isso, invista naquilo. Crie as condições para que amanhã você consiga. E você não vive o agora, o o presente. Certo? Por quê? Estamos sempre nessa busca. Né? Nós queremos recursos para suprir as nossas necessidades e, de repente, nós estamos caminhando precocemente para o retorno à pátria espiritual. E não vivemos o hoje, o agora. A razão pela qual aqui estamos. Né? Porque a gente está sempre assim, ó. A gente mesmo cria, né, a isca para cairmos, né, na cova. Então, nesse versículo, temos uma vez mais a palavra de consolo, encorajamento e de principalmente fé. Consolo, porque ele está dizendo, não inquieteis, calma, vocês terão o que é necessário. O Pai não vai faltar com a sua parte. Né? Encorajamento, porque ele vai dizer que sim, cada dia nós teremos as adversidades. Então, este mal que está aqui, não é aquele mal que nós traduzimos como uma coisa prejudicial, mas como um desafio a ser vencido. Como uma prova onde iremos comprovar a nossa capacitação.
a nossa já consolidação do conhecimento, da experiência adquirida. Né? E fé, porque este é o mecanismo pelo qual Deus criou para o nosso aprimoramento. Se Deus criou esta forma de progresso, e sendo ele bom e justo, porque é a forma mais eficaz e que traz melhor resultado. Ele não haveria de inventar um sistema de evolução que ia dificultar o nosso avanço. Então ele criou aquelas condições sabendo da capacidade de realização de seus filhos. Então isso gera a fé de que sou capaz, vou vencer. Pois não. Com certeza. Bem lembrado. Por quê? Voltando à parábola da vinha, quando o Senhor sai a contratar os trabalhadores para a vinha, o que ele está fazendo? Ele está contratando pessoas para trabalhar, não para ficarem ociosas, não para deixar o dia passar para ganhar o salário posteriormente. É um pacto, né? Deus tem a vinha e ele convida os seus filhos para trabalhar na vinha. E aqueles que trabalharem receberão o salário justo, independentemente do tempo que trabalhou. Porque tem pessoas que já começaram a trabalhar nas primeiras horas. Outros tiveram oportunidade ou se despertaram nas últimas horas. Não importa. Olha como Deus é bom. Ele não vai falar assim, bom, você trabalhou mais, você vai ganhar mais. Não. Ele vai dizer o seguinte, você trabalhou, você se esforçou, então você vai receber o salário do trabalho. Entendeu? Então esse mal, não vamos entender no sentido negativo, mas é o trabalho, porque o trabalho despende energia, cansaço, mas resulta em benefício do salário. Percebem o que ele quis dizer? Por isso, ao ler o Evangelho, nós temos que ter muito cuidado com as palavras para não traduzi-las ao pé da letra, mas dentro do contexto que ela está querendo exprimir. Certo? Então, a ansiedade nos revela como uma imperfeição de espírito. Por quê? Porque nós não cremos nessas palavras de Jesus. Palavras de quem passou pelo processo de evolução, que tem experiência de vida e que veio até nós para dizer, é assim que se faz. Faça desse jeito que vocês terão o resultado bom, esperado. Então, a ansiedade nos revela uma imperfeição do espírito, fruto do que? Da insegurança comum dos que desconhecem a providência divina, sua sabedoria e seus feitos em nossa vida. Por isso que somos ansiosos. Olha, por que somos ansiosos? E por que, invariavelmente, todos nós tivemos mais de um sintoma daqueles que relatamos? Porque, na realidade, ainda nós somos inseguros. Por que insegurança? Porque eu desconheço. Porque quando eu tenho um conhecimento sólido, firme, eu não sou inseguro. Não é assim em nossas profissões? Quando a gente começa a nossa profissão, a gente é inseguro, não é? Porque ainda não pegou o manejo, o traquejo, a experiência. Mas depois que a gente
adquiriu aquela segurança, aquele conhecimento, então a gente faz aquilo com muita tranquilidade, com muita serenidade, que é o oposto da ansiedade. Então, por que somos ansiosos? Porque desconhecemos a proposta de Deus em nossa vida. Não porque Ele não nos revela, Ele nos revela, mas nós abdicamos de querer conhecer. E aí não conhecemos, ficamos inseguros, e a insegurança gera ansiedade. E a ansiedade gera todos aqueles sintomas que depois a gente vai atrás dos remédios de faixa preta, das terapias alternativas, mas a terapia, o tratamento definitivo está no conhecimento do Evangelho de Jesus. Né? Então, essa é a situação. Nós criamos uma série de mecanismos, né? E não entendemos por que isso tudo está funcionando. Para quê? Por que essa engrenagem tem que estar aqui e não ali? E o resultado desse trabalho? Nós não sabemos. Por isso que ficamos inseguros e ansiosos. Mas se nós passarmos a conhecer, e quem nos ensina e nos dá esse conhecimento é o próprio Cristo, então a gente entende, não, eu fui convocado a trabalhar na seara do Senhor, ou seja, a estar no plano físico, com um propósito, trabalhar o meu espírito para que ele possa evoluir. Sendo assim, a cada dia me será dado oportunidades para meu crescimento. Essas oportunidades serão trabalhos que terei para comigo mesmo. Segurar certas imperfeições e desabrochar certas virtudes. Por isso que eu estou aqui. E como é este o meu propósito, o nosso propósito, Deus vai me dar todas as condições necessárias para que eu possa trabalhar o meu espírito e crescer espiritualmente. Tudo mais é passageiro. Comida, roupa, título, diploma, tudo isso é passageiro. O resultado, ao sairmos desse mecanismo, é se nós nos tornamos melhores. Por isso que vocês vão ler lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos, o homem de bem. É aquela pessoa que no final do dia ele faz um balanço, um checklist. Eu fiz tudo aquilo que devia ter feito. Eu, por acaso, prejudiquei alguém. Eu deixei de ajudar alguém. E aí tem uma lista enorme, maravilhosa. Esse checklist é justamente para ver se fizermos a tarefa do dia. Amanhã é outro dia. Amanhã terei outras oportunidades. Né? Fica claro que cumprimos uma programação a cada dia. E nessa programação teremos o necessário, as necessidades básicas, não devendo nos preocupar em demasia com essas necessidades e perdermos o foco de nossas realizações. Esse que é o foco. Isso que devemos entender. A cada dia o Senhor me chama para trabalhar. Então eu tenho que dar o que de mim? Trabalho. O resto Ele vai prover. A cada dia temos uma oportunidade de crescimento. É assim que deveríamos viver a cada dia. Hoje está me sendo dado uma oportunidade de subir um degrau mais na minha evolução. E é como as abelhas fazem quando entendem assim, a união. Porque é uma formiguinha só, não vai conseguir atingir lá e pegar a seiva. Mas se elas se unirem e uma ajudar a outra,
todas vão se alimentar. É assim que devemos agir. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso que nós vivemos em família. Não é apenas para coabitar o mesmo espaço. É para que um possa ajudar o outro, para que todos unidos atinjam o seu objetivo de autopromoção. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso que eu tenho que entender. Eu tenho que buscar o meu crescimento espiritual. Ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Agora, para que isso ocorra, Deus vai prover as necessidades de cada dia. Neste versículo fica claro o objetivo de estarmos no plano físico, ou seja, primeiro, a construção deste reino de Deus dentro de nós mesmos. O que é aquele reino de Deus que a gente sempre diz aqui? É aquele estado de espírito. É estarmos de bem conosco mesmo. Estarmos com a consciência tranquila dentro dos limites que trazemos e poder aproveitar as oportunidades oferecidas. Esta construção se dá com o conhecimento da verdade, que é tido como justiça na Bíblia, né? A palavra justiça quer dizer verdade, e expressa nas leis divinas. Então, por isso que ao lermos, vamos encontrar no Evangelho as forças necessárias para enfrentar o dia a dia. Fica patente que os recursos e oportunidades para a conquista deste reino de Deus, o Pai Celestial proverá na mesma proporção de nossos esforços para a realização de nosso objetivo espiritual. Isso é um outro item muito importante. Porque assim fazemos, né? Quem trabalha numa empresa ou teve a oportunidade de ser gestor de uma empresa, então quando você vê que uma pessoa, um funcionário, tem um grande potencial, você dá a ele o quê? Cargos de responsabilidade que sabe que ele vai conseguir corresponder. Você não vai dar uma função, um cargo para uma pessoa que não consegue fazer aquilo. Então, o que estamos tentando dizer aqui? Quando nós provamos a nós mesmos e a Deus que queremos crescer, queremos ser melhores do que ontem, Deus vai nos dar em abundância os recursos. É a parábola dos talentos. Por isso que ele deu 5 talentos para uma pessoa, 3 talentos para outra e 1 talento para outra. Porque o que tinha 5 talentos não é que o Senhor gostava mais daquela pessoa, porque ele sabia que aquela pessoa já tinha condições de administrar 5 talentos. O de 3 é porque estava aprendendo a administrar. O 1 é porque ia começar a aprender. E veja que esse 1, nem com 1 talento que ele fez, enterrou. Abdicou da oportunidade de crescer. Passou pelo plano físico e ficou só vivendo o dia a dia sem se comprometer com a sua melhora íntima. Mas se Deus vai perceber que estamos aqui dispostos a crescer, é o que está sendo dito aqui. Deus vai dar mais e mais recursos. Esses recursos não quer dizer que vai dar bens materiais, não. Mas vai dar mais chances para o nosso crescimento espiritual. E assim nós vamos gradativamente subindo, paramos certa hora, vamos fazer um balanço da nossa vida, vamos dar o outro lance para subir e assim sucessivamente vamos crescendo. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. O que é ansiedade? Por que trazemos ansiedade no nosso dia a dia? Mas principalmente, o que fazer para que ela não seja um obstáculo? Para que possamos até entender
caso estejamos muito ansiosos, com muitos daqueles sintomas, espera um pouquinho. Está na hora de parar, orar, refletir e rever nossas condutas. E, por certo, Deus haverá de nos inspirar para o sucesso e realizações. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.